E aí pessoal, tudo bem? Da sequência aqui a nossa disciplina, que era econômica, e nós vamos falar hoje sobre risco e retorno de investimentos. Esse assunto de risco e retorno nós vamos tratar nesse e-book e no próximo e-book também. Esse e-book vamos falar de uma forma mais conceitual, certo? Tem um pouco de cálculo também, mas no próximo e-book é onde a gente vai introduzir a teoria da Markowitz, né? A carteira de ativos, a carteira de ativos. Certo? Então vamos para a sequência do nosso. A gente já puxou, já é tradição fazer um e-book para você. Tá aqui de forma resumida o nosso assunto. Então neste e-book serão apresentadas as relações de risco e retorno de investimentos. Esse e-book, como vocês sabem, faz parte de uma série de alguns exemplares que vão compor aí a nossa ementa, a ementa da nossa grande engenharia econômica. Certo? Primeiro, para dar sequência, a gente precisa conceituar, vocês precisam compreender de forma simples, rápida e fácil o que é risco. Tá? Então, na engenharia econômica, como está aí no texto, em finanças, o risco ele designa a combinação entre a probabilidade de ocorrência de um determinado evento e os impactos resultantes caso ocorra, né? Caso se configure, se aconteça de fato essa combinação. Certo? Então, quais são os componentes de um risco? Vamos elencar aqui alguns componentes do risco. O primeiro componente do risco que eu elenco aqui para vocês é o risco econômico. O risco econômico, que a gente chama de risco econômico, ele é advindo de conjunturas econômicas, de mercado e do próprio planejamento e gestão da empresa. Então, vai estar muito atrelado à questão ali externa de onde a empresa está situada, né, dentro e em volta dela nessa relação econômica, tá? Em relação dos ganhos da empresa também, o que a empresa vai conseguir, tá? Como é que ela vai conseguir se posicionar nessa econômica. Então é advindo dessas composições de diversas empresas, então é advindo de todo o mercado, certo? Não é uma relação exclusiva da empresa. E segundo ponto, nós temos a questão a questão financeira, tá? Como o componente financeiro, né? Ele está relacionado ao endividamento da empresa e à sua capacidade de solvência, né? Capacidade de gerar riqueza ali e conseguir cumprir com os seus objetivos financeiros, tá certo? Aí nós vamos agora para um terceiro componente e nós vamos chamar aqui de risco sistemático, tá? O sistema. Ele é inerente a todos os ativos e determinado por eventos externos à empresa e não pode ser eliminado ou reduzido. Então, o risco sistemático de se investir em determinado ativo, de se investir em determinado empreendimento, ele não pode ser reduzido, certo? Então, ele faz parte, não pode ser reduzido pela empresa, certo? Ele é um fator externo à empresa. A empresa ela não vai ter domínio daquilo. Certo? A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente essa questão do risco sistêmico e não sistêmico quando eu faço a composição da minha carteira de ativos. Certo? Então vamos para o risco não sistemático. O risco não sistemático ele é identificado nas características do próprio ativo. Ele é intrínseco àquele ativo e pode ser total ou parcialmente diluído pela diversificação da carteira. Então já consigo explicar para vocês aqui essa relação que é sistêmico e do que é não sistêmico. Primeiros componentes que nós colocamos aqui, vocês lembram, relação econômica, ela vai estar mais relacionada com a questão da conjuntura econômica, então vai ter muito mais coisa externa aqui, vai influenciar ali na empresa. Tá? Quando vamos para o financeiro, aí vai estar mais associado à questão da capacidade da empresa que está ali as suas, certo? A gente coloca essa capacidade aí de solvência.
E eu venho para essa questão do risco sistemático e não sistemático. Vou tentar exemplificar para vocês. Nós hoje falamos muito sobre bolsa de valores, né? Investimento em bolsa de valores, investimento em ativos. Então, quando a empresa possui um capital aberto, ela dá oportunidade de outros acionistas, de outros donos, né, fazerem parte dessa composição. Então, quando você faz a compra de uma ação, por exemplo, eu fui lá, comprei uma ação da Petrobras, comprei uma ação da Vale, certo? Comprei uma ação da Magazine Luiza também. O que é que eu estou fazendo aí? Eu estou diversificando a minha carteira de ativos. Eu estou investindo em áreas, em setores diferentes, certo? Então, eu consigo diversificar e a informação que entra no mercado, tá? Ela não vai atingir esses três ativos de forma igual, tá? Ela vai atingir para subir ou para diminuir o preço de uma maneira diferente. Então, por isso que nós falamos sobre essa questão da diversificação aqui do risco não sistemático, da redução. Como é que eu consigo reduzir o risco da minha carteira? Eu coloco, diversifico a minha carteira para que quando eu tiver com problema na carteira X, por exemplo, eu não tenha o mesmo problema na Y. E assim, na sequência, e a gente vai colocar mais detalhes para vocês no final desse e-book e também no próximo e-book. Tá? E nós temos a questão do risco sistemático. Risco sistemático, ele trazendo esse mesmo exemplo, ele faz parte do sistema, tá? Faz parte do sistema lá da Bolsa de Valores, por exemplo. Então, eu coloco, lanço uma informação lá na Bolsa, tá? E os investidores, os acionistas, alguns começam a vender, outros começam a comprar aquelas ações e vai ter tendência de alta ou de baixa no valor da cotação daquela ação devido a essa nova informação. Então, essa questão sistemática, ela independe, tá? E não pode ser diversificada. O risco não pode ser reduzido aí pelo dono da empresa. Ela faz parte desse sistema. Então, é o sistema quem vai ordenar, né, a alta ou a baixa na valorização dessa ação. Então, por isso que a gente consegue diferenciar aí o risco sistemático e o não sistemático. No não sistemático eu consigo fazer essa redução quando eu coloco na minha carteira vários ativos de diversas áreas, porque essa informação não vai atingir todos de uma vez só. Tá? Pode atingir um fazendo que eu tenha mais ganhos e essa mesma informação pode atingir o outro fazendo que eu tenha um pouco de perda. Então eu ganho em um ativo e perco no outro. Então eu consigo diversificar aí. Tá? Esse risco, certo? Essa carteira e, consequentemente, esse risco. A questão do retorno agora. Na engenharia econômica e em finanças, tá? O retorno é a quantidade de dinheiro ganho como resultado de um investimento realizado no emprego de algum ativo. Eu compro algum ativo, tá? E quando eu compro, eu desejo algum retorno por ser dono daquele ativo, ser dono de uma cota daquela empresa. Então, essa relação do retorno, né, essa mesma relação do ganho. Eu vou relacionar agora risco, retorno e o investidor. Então, nós vamos ter diversos tipos de investidores, tá? E que desejam diversos tipos de retornos. E se arriscam por diversos níveis de risco, certo? Então, sempre vou ter isso. Então, qual é o objetivo do investidor? O objetivo do investidor, primeiramente, é selecionar um ativo que lhe proporcione maior nível de satisfação, né, em sua combinação de risco e retorno. Mas veja só, esse nível de satisfação ele vai variar de investidor para investidor. Por isso que quando eu coloco aqui, eu coloco proporcionar um maior nível de satisfação. Então, investidor X se satisfaz com determinado retorno, investidor Y já aceita um pouco menos de retorno para aquele mesmo risco e assim sucessivamente. Eu vou ter várias combinações, mas cada investidor vai montar a sua carteira
de uma forma que ela lhe proporcione o maior nível de satisfação dele. Ok? Aí eu tenho algumas teorias, eu tenho a teoria da preferência. Tá? A teoria da preferência ela vai revelar o posicionamento do investidor diante de investimentos com diferentes riscos e retornos. Tá? Então, o que eu acabei de falar para vocês é a própria teoria da preferência. Alguns investidores preferem uma relação risco e retorno e outros outra relação risco e retorno. Certo? E nós temos a escala de preferência. Que são o quê? A escala de preferência são as possibilidades de investimento igualmente atraentes nessa relação risco e retorno. Então, eu vou ter uma escala, tá, para cada investidor que aceita determinado retorno para determinado risco. E ele não aceita só um ponto, ele aceita diversos. E esses diversos vai marcar a sua escala de preferência. Certo? Então, continuando aqui com essa questão da relação risco e retorno investidor, eu tenho o seguinte, vou mostrar graficamente para vocês a curva de indiferença, tá? Que ela representa justamente essa escala de preferência dos investidores, né, diante desse conflito entre risco e retorno. Tá? Então, qualquer combinação para esse investidor, tá, dentro dessa faixa, ele vai aceitar uma relação risco e retorno. Então, qualquer combinação inserida sobre a curva de indiferença é igualmente desejável por esse determinado investidor. Então, esse determinado investidor aceita esse risco, tá? Desde que ele tenha esse retorno. Certo? Esse mesmo investidor, ele aceita mais risco, aqui, por exemplo, tá? Mas para mais risco, ele também vai querer mais retorno. Então, cada investidor vai formar aqui a sua própria curva de indiferença. Claro aí? Então, nós vamos ter investidores mais ousados, como mostra no gráfico aqui. Quais são esses investidores mais ousados? São os investidores que aceitam se arriscar mais, tá? Por determinado tipo de retorno. Então, eu tenho essa faixa, né? Ó, ele aumenta muito o risco. Tá vendo aqui? Eu vou colocar 2 pontos. Ele aumenta mais o risco, aumenta muito mais o risco, tá? E aceita que a diferença de retorno não seja ali bem que proporcional, né? Então, aceita isso. Esses são os investidores que são considerados mais ousados, tá? Nós vamos ter também os investidores que eles são mais conservadores. Eu tenho um investidor mais conservador para determinado risco, tá? Ele quer muito mais retorno. Se eu vou me arriscar a esse ponto, eu quero esse retorno aqui. E se eu me arriscar muito mais, tá? Eu vou também desejar aqui muito mais retorno. Então, aí eu tenho aqui, ó, investidor, 3 investidores, né? 3 curvas de indiferença para cada um dos investidores. Então, veja que aqui a relação é quase que proporcional em relação a eu me arriscar mais, mas eu vou desejar mais retorno. Esses são os conservadores, os mais conservadores. E eu tenho, por incrível que pareça, existem também aqueles investidores que têm a ausência de aversão ao risco. Então, para qualquer retorno, ele aceita qualquer risco, qualquer que seja o risco. Então, eu tenho essa relação gráfica aqui. Tá? O desvio padrão aqui representa o risco. Certo? Na sequência, nós vamos calcular aqui o padrão, tanto nesse como no e-book, próximo e-book, certo? Calcular esse risco. Então, para os investidores com ausência de aversão ao risco, ele aceita o mesmo retorno para qualquer nível de risco, tá? E mesmo risco para qualquer retorno. Então, eu aceito esse risco, certo? Para esse nível de retorno.
E para esse mesmo nível de retorno, eu aceito também me arriscar muito mais, certo? Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, para esse risco, eu aceito diversos retornos, né? Eu aceito esse aqui, falando só sobre esse R3. Para esse risco aqui, eu desejo esse retorno, tá? Mas também o retorno pode ser maior e também o retorno pode ser menor para esse mesmo risco. Então eu tenho essa questão de aversão. E alguns investidores também são aí classificados. Como é que eu vou calcular agora, né? Vamos entrar com a questão estatística para a gente calcular esse retorno. Então, o cálculo do valor esperado, né? Que é o retorno. Como é que eu faço o cálculo do valor esperado? O que é o retorno? Representa uma média dos valores dos resultados esperados ponderada pela probabilidade atribuída a cada valor, a probabilidade de ocorrência de cada fator, de cada evento, certo? O que é que eu vou ter aqui na minha formulação para encontrar o retorno? Vou ter o retorno, certo? O R barra, tá? A média dos retornos vai ser igual ao que? O somatório da probabilidade de ocorrência, tá? Vezes o retorno para aquela ocorrência, daquela ocorrência, certo? Por exemplo, eu tenho uma probabilidade de retornar determinado investimento R$ 100, eu tenho uma probabilidade de 20% de retornar R$ 100. Aí eu vou fazendo aqui o somatório, né? Essa soma das probabilidades vai ter que fechar os 100%, tá? E eu vou ter diversos valores de retorno para cada probabilidade. Então eu vou ter que o retorno R barra, tá? Vai ser igual ao somatório dessa relação, probabilidade versus retorno, cada uma das possíveis ocorrências, certo? Só colocando aqui mais claro para vocês, ER ou R barra vai ser o retorno esperado, PK vai ser a probabilidade de ocorrência de cada um dos eventos e RK vai ser o valor de cada resultado considerado. Ana, então vamos aqui, lá eu calculo o retorno, certo? Agora como é que eu vou calcular o risco? Eu mostrei para vocês os gráficos, né? Relação risco e retorno. E agora eu estou mostrando para vocês como é que eu calculo o valor do desvio e como é que eu calculo o valor do retorno. Então, o risco ele vai ser representado pelo desvio padrão, para eu fazer essa relação estatística. Então, quanto maior for o desvio padrão, maior é o risco, né? mais vão estar dispersos ali os meus valores e mais alto vai ser o risco. Ok? Então, o que é o desvio padrão? O desvio padrão é igual a raiz do somatório aí de cada probabilidade, certo? Multiplicado pelo retorno menos a média dos retornos elevado ao quadrado, certo? E tudo isso aqui é o que? Variância. Variância igual a o desvio padrão ao quadrado. Ok? Então, tem a simbologia do desvio padrão ao quadrado e também da variância. Vou colocar um exemplo aqui para ficar mais simples, tá? Para vocês já. Então, tenho possibilidades de fazer investimento no investimento A ou no investimento B. Como é que eu vou calcular aqui? Como é que eu vou decidir se eu vou investir no A ou se eu vou investir no B? Vou fazer o cálculo para encontrar essa relação de quanto cada um dos investimentos vai retornar, qual risco eu vou ter em cada um desses investimentos, certo? Vamos lá, como é que eu tenho 5 possibilidades aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, tá? E de eventos, de ocorrência. Então, existe a probabilidade de 10% de que esse investimento A me retorne R$ 600, 15% para que me retorne 650, 50% para que me retorne 700, 15% para que me retorne 700, 10% para que me retorne 800.
Mesma relação que eu fiz aqui, vocês vão fazer aqui também do investimento. 10% de probabilidade para 300 e na sequência. Tá? Então, esses são os nossos dados. A gente fazendo esses cálculos baseado nessas nossas formulações, tá? Se eu pegar aqui, ó, esse retorno, tá? E fizer esse somatório, então vou ter probabilidade, somatório da probabilidade vezes o retorno, né? Eu vou fazer todo o somatório. Então, trazendo para cá, como é que vai ficar? Vou fazer somatório, tá? O retorno médio aqui vai ser o quê? Somatório de 600 vezes 10%, de 650 vezes 15%, de 700 vezes 50%, de 750 vezes 15%, e 800 vezes 10%. Faço todo o meu somatório e vou ter aí essa relação vai me dar um retorno de R$ 700 também. Vai fazer essa relação aqui, tá? Somatório, o que é que eu vou ter agora? Da mesma forma, pessoal, então eu consegui fazer a avaliação do investimento A. Da mesma forma, vocês vão fazer aqui no investimento B. Tá? Quem vai ser meu retorno médio? Vai ser 300 vezes 10%, 500 vezes 100, 700 vezes 40%, 900 e 1.100 vezes 10%. Então, vou encontrar o R barra do investimento A e vou encontrar o R barra do investimento B. Ok? Fazendo esses cálculos aí, o que é que eu vou ter? Ó? As duas alternativas apresentam o mesmo valor esperado e retorno, certo? Mesmo valor de R barra, certo? Então, o valor esperado, o valor de retorno, deu 700 para os dois, sendo indiferentes em termos de retorno. Então, em termos de retorno, tanto o investimento A como o investimento B devem me retornar 700. Agora, eu não tenho como definir se eu vou investir no A ou se eu vou investir no B. Por quê? Porque eles vão me retornar o mesmo valor. Aí vamos para a sequência. A alternativa do investimento B possui um desvio padrão maior, certo? Sendo classificada como a de maior risco. Então, pegando aqui, fazendo o cálculo aqui desse desvio padrão, certo? Vou encontrar aqui o desvio padrão da alternativa B é maior do que o do investimento A, certo? Simples demais para fazer esse cálculo aqui, certo? Vai pegar aquela probabilidade, vai ficar. Vou pegar a probabilidade, pegar aqui, ó, 10% vezes qual foi o meu valor de R barra? Foi 700. Então vai ficar 10%, que é a probabilidade, vezes 600, certo? Menos 700. Isso daqui elevado ao quadrado, certo? E vou fazer para todos os demais, né? O somatório, então vai ser o somatório 0,15 vezes 650 menos 700. Somatório de 0,50, tá? Vezes 700 menos 700. Então vou fazer tudo isso. Fazendo o investimento A e B, eu vou verificar aqui que o desvio padrão aqui de Q é maior, certo? Então, fazendo essa identificação que já foi feita aqui, a alternativa de investimento B possui um desvio padrão maior. Se ela possui um desvio padrão maior, isso indica que ela tem maior risco. E ela tendo maior risco, eu posso dizer que os dois investimentos vão me retornar o mesmo valor, só que o investimento B tem um maior risco, certo? E a alternativa de investimento A apresenta o mesmo retorno esperado e um nível mais baixo de risco, sendo considerada a mais atraente. Então, entre esses dois investimentos, eu escolheria a alternativa A. Okay? Trazendo aqueles dados, né, dos investimentos A e B e plotando ele aqui no gráfico, tá? Eu vou ter a relação de probabilidade e resultados esperados. Os dois me retornam o mesmo resultado esperado de 700.
Só que aí eu vou perceber que os dados do investimento A, eles estão aqui bem mais próximos, tá? Da minha linha média, da minha normal, certo? Estão bem mais próximos. E eu vou encontrar aqui no investimento B uma dispersão muito maior dos dados. E essa dispersão dos dados maior em B me indica que eu tenho uma incerteza maior no B. Eu tenho um risco maior ali na alternativa B. Ok? Na sequência aqui nós temos o retorno de um portfólio. Tá? Então, o que foi que nós vimos até agora? Nós vimos a opção de você fazer investimento, a relação de risco e retorno de você fazer investimento em um ativo, tá? Exclusivo. Ou escolha o investimento A ou escolha o investimento B. E agora nós vamos fazer o retorno de um portfólio, certo? Retorno de um portfólio. Portfólio é a mesma carteira, certo? Então, vou fazer uma combinação para fazer o investimento. Tá? Digamos que eu fui lá, eu tinha R$ 1.000 no bolso, eu peguei R$ 300 e comprei em ações da Petrobras, certo? E peguei ali R$ 700, os outros R$ 700 e comprei ações da Vale, por exemplo. Então eu compus a minha carteira, eu compus o meu portfólio com dois ativos distintos. E essa relação vai me dar também valores distintos de retorno e de risco. Ok? Como é que a gente faz aqui então? O retorno esperado de uma carteira composta por mais de um ativo, ele é definido pela média ponderada do retorno de cada ativo em relação à sua participação no capital, no total da carteira, certo? Então, minha carteira, no exemplo que eu dei, eu tenho uma carteira de investimento de R$ 1.000 com dois ativos. Então, eu tenho 30% no ativo da Petrobras e tenho 70% no ativo da Vale. Como é que eu faço isso aqui na minha formulação? Faço da seguinte forma. Qual vai ser o meu retorno? Certo? Meu retorno vai ser o W aqui, ele vai representar o percentual da carteira aplicado. Certo? Então, digamos que essa aplicação aqui seja, no exemplo que eu passei agora, seja a ação da Petrobras. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, 0,3, tá? Eu comprei, fechei 30% do meu capital, vezes o retorno, tá? Da minha ação aqui da Petrobras, mais 1 menos 0,3. Então, vai ser o que aqui? Vai ser 0,7, vai ser 70%, vezes o retorno aí da minha carteira lá, do meu ativo da Vale, certo? Então, assim é que eu vou fazer o cálculo do meu retorno de uma carteira com dois ativos, ok? Assim que eu posso fazer essa relação. Como você já sabe, né? RP, no caso, RP barra, vai ser a média. Tá? O W eu passei para vocês que é a participação. Um menos o W é a outra participação, né? A outra parte da participação. E RX e RY são os retornos esperados dos dois ativos. E aí eu coloquei aqui como exemplo sendo um da Petrobras e um da Vale. Ok? Veja só, no outro exemplo eu coloquei o investimento individual, né? E agora eu coloquei o investimento em dois ativos, certo? Então, eu estou compondo a minha carteira. Então, uma carteira de ativos ela deve ser formada com alternativas que levem a melhor diversificação do risco. Então, quando eu começo a compor a minha carteira, eu procuro ativos que eu consiga diversificar, tá, esse risco. Eu consigo atenuar, diminuir esse risco. Então, eu vou ter ativos, vou chamar aqui de ativo A, vou chamar aqui B. Então, eu tenho ativos que podem representar umas relações perfeitamente negativas. Como é essa relação perfeitamente negativa? Ó, você vê que aqui o ativo B está me dando mais retorno nesse momento, certo? Aqui anos, ó, tá?
E em contraparte, o meu ativo A, ele está me dando menos retorno aqui nesse momento, tá? Nesse aqui de ano. Essa relação perfeitamente negativa vai fazer com que os retornos se anulem, né? Enquanto eu estou ganhando 10% no ativo A, eu estou perdendo os mesmos 10% no B. Então, eu vou ter essa relação aí perfeitamente negativa, certo? Tem outros também, outros investimentos que podem ter uma relação perfeitamente positiva. Quando eu começo a ganhar no ativo A, eu também, pela mesma informação lançada no mercado, certo? Eu começo a ganhar no A, eu também começo a ganhar no B. Quando eu começo a perder, eu também começo a perder no outro. Então, eu tenho essa relação perfeitamente positiva. Ok? Então, qual é o objetivo do estudo das carteiras? O objetivo é selecionar a carteira que oferece o maior retorno possível para determinado grau de risco. Tá? E esse retorno possível, esse grau de risco, o investidor, cada investidor de forma individual, vai definir qual é o mais atraente. Qual outro objetivo? Selecionar a carteira que produza o menor risco possível para determinado risco, para determinado retorno esperado. Certo? Então, em resumo, o que é que eu tenho que fazer aqui nessa minha primeira relação? Eu tenho que compor a minha carteira com ativos, tá? Que é a quantidade de ativos, certo? Tenho que aumentar a quantidade de ativos da minha carteira para que eu consiga diminuir aqui com a maior quantidade de ativos, eu consiga diminuir e até eliminar esse meu risco diversificável, tá? Eu tenho que ficar somente com o risco sistemático, porque o risco sistemático faz parte de quê? Faz parte do mercado. Ele não é intrínseco ali ao ativo, certo? E é intrínseco ao ativo. Eu vou fazendo as composições de diversos tipos de ativos para que eu consiga eliminar esse risco que eu chamo de risco diversificável. Ele se diversifica na medida que eu aumento a quantidade de ativos diferentes na minha carteira, certo? Então eu consigo diminuir o meu risco total e o ideal é que eu consiga, na verdade, igualar o meu risco total ao meu risco temático. Tá bom, pessoal? Então, esse e-book é mais uma relação introdutória, certo? Para a gente, no próximo e-book, a gente já vai falar mais, já vai calcular um pouco mais, certo? Bacana? Essa relação risco e retorno aqui, mais para dar essa introduzida aqui no assunto para vocês. Valeu, pessoal. Um abraço.